Olá, sou o professor Tian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Revisão de Matemática Básica, parte 3, questões de porcentagem, capitalização simples e capitalização composta. Questões recorrentes em concursos das bancas IGECS, Instituto de Gestão de Cidades, SH Dias, Consultoria e Assessoria, institutomais.org.br, IBAD, Instituto Zambini, Indepac e Instituto Consulpan. Então vamos para os comentários das 12 questões abordando o tema de porcentagem, capitalização simples e capitalização composta. Questão número 1. Edu fez uma aplicação financeira no valor de R$ 1.100 com uma taxa anual pré-fixada de 20% por um período de 3 anos. O capital investido será remunerado no regime de juros compostos. Logo, ao final da aplicação, será de. Então, vejam, todas as questões que nós comentamos dessas bancas citadas, eles já colocam que tipo de capitalização, ou simples ou composta. Então, são questões que realmente estão caindo nesses concursos. Então, nesta questão, já está bem claro que é a capitalização composta. Então, vejam, um outro detalhe. Nós temos que saber verificar se a taxa e o tempo estão na mesma unidade. Aqui eu tenho taxa anual de 20%, que na forma decimal é 0,2 e o tempo em 3 anos. Então, está coerente. Na capitalização composta, o montante é capital multiplicado por 1 mais I elevado à taxa, onde I deve estar na forma decimal. Outro detalhe, quando se trata de uma capitalização composta, como aparece uma exponencial, normalmente o tempo não é tão alto, no máximo 3, 4. Então, se tiver uma potência alta, vai aparecer no texto o valor aproximado dessa potência. Então, aqui no caso, é 3, tranquilo. Então, veja, substituindo aqui, eu tenho exatamente R$ 1.100 multiplicado por 1 mais 0,2 elevado ao expoente 3, que é o tempo. 1 mais 0,2 dá 1,2 elevado a 3. Então, nós temos aqui, o montante vai ser o capital, que é R$ 1.100, multiplicado por 1,2 elevado ao expoente 3. Multiplicando 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2, dá exatamente 1,728, multiplicado por R$ 1.100. Efetuando essa multiplicação, nós temos que o montante, ao final de 3 anos, será R$ 1.900,80. Alternativa letra A. Questão 2. Também da banca Instituto de Gestão de Cidades. Um eletrônico é vendido à vista por R$ 500 ou em 2 parcelas, sendo a primeira no ato da compra, R$ 150, e a segunda 60 dias após mês comercial, no valor de R$ 420. Qual a taxa mensal utilizada no regime de capitalização simples? Então, novamente, a questão já está afirmando que nós devemos utilizar a capitalização simples. O que é os juros na capitalização simples? É o capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. Então, nós temos aqui, o valor financiado vai ser R$ 500 menos a entrada de 150. Então, ele financiou R$ 350. Pagou, ao final de 2 meses, R$ 420. Portanto, os juros que ele pagou foi de R$ 70. R$ 420 menos 350, R$ 70. O tempo, 2 meses, 60 dias. A taxa mensal, eu quero saber. Novamente, temos que verificar se o tempo e a taxa estão coerentes.
O tempo está em meses, 60 dias, 2 meses. Quero saber a taxa mensal. Portanto, os juros R$70, então vai ficar 350, que é o capital, vezes a taxa, vezes o tempo, que é 2. 350 vezes 2 dá 700. Então, fica 700 I, que é igual a 700. Portanto, I, que a taxa vai ser 70 dividido por 700. Efetuando essa divisão aqui, sempre vai dar na forma decimal. Isso aqui dá 0,10. Como nós temos em forma de porcentagem, multiplicamos por 100. Isso aqui vai dar 10%, que é exatamente a alternativa letra C. Questão número 3. Uma calça que custava R$ 195 em uma loja estava com 25% de desconto, se o pagamento fosse no dinheiro, e 20% de desconto se fosse pagamento no cartão de crédito. Considerando que uma pessoa pagou a mesma no dinheiro, então o valor pago foi dele. Então, nós temos duas informações. Ou paga no dinheiro, tem desconto de 25%, ou paga no cartão com desconto de 20%. Então, vejam, então nós temos que tomar muito cuidado. Uma pessoa comprou e pagou no ato, no dinheiro, significa que ele teve um desconto de 25%. Nessas questões, nós estamos sempre resolvendo na forma inversa. Como ele tem um desconto de 25%, quanto é que ele vai pagar? 100% menos 25%. Ele vai pagar 75% desse valor. Então, 75% de R$195. Aqui, presta atenção. Como nós não temos muitos zeros aqui, e eu vou transformar isso aqui na forma decimal. O que é 75%? É 75 dividido por 100. O que é 75 dividido por 100? É 0,75 vezes 195. Multiplicando isso aqui, nós temos exatamente o preço da calça com desconto de 25%. R$ 146,25. Alternativa letra C. Questão número 4. Banca Instituto Consulpan. Algumas dessas questões nós já resolvemos quando nós gravamos videoaulas específicas para essas bancas. Então, provavelmente, as questões estão duplicadas. Algumas eu fiz uma adaptação. Paula pagou um celular e pagou de entrada 30% do valor do aparelho. Sabendo que o valor restante a ser pago é R$ 875, então o valor desse celular é. Então, vejam, é uma questão bem interessante que sempre cai nos concursos dessas bancas. Então, vejam, como Paula deu 30% de entrada, significa que ele ficou devendo em porcentagem 70%, correto? Ele deu 30%, 100% menos 30%, 70%. O texto diz que esse 70% que ela pagou, o restante, é equivalente a R$ 875. Então, vejam, eu tenho exatamente que achar o valor do celular que vai ser maior do que R$ 875. Um outro detalhe, nós estamos resolvendo problemas de porcentagem sem necessidade de regra de 3 simples. Todas as questões, porque são questões muito mais rápidas. Portanto, resolvam, se tiverem interessados, resolvam utilizando regra de 3 simples. Então, se eu chamar de X o valor do celular, o que significa? Que 70% do valor é igual a 875. Ou seja, 70% de X é igual a 875. Aqui também, e eu vou escrever o 70% em forma de decimal. 70% é 0,70x, igual a 875. Poderíamos utilizar em termos de fração? Poderíamos, não tem problema nenhum.
X, que é o preço do celular, vai ser superior a R$ 875, que vai ser exatamente 875 dividido por 0,70. Efetuando essa divisãozinha com cuidado para não errar, dá exatamente R$ 1.250. Alternativa letra A. Questão número 5, também da banca Instituto Consulpan. Uma loja de calçados colocou um de seus produtos em oferta, dando 20% de desconto. Passado alguns dias, desejando retornar ao preço praticado antes da promoção, o produto deverá sofrer um reajuste de quantos por cento? Pessoal, cuidado com essas questões. Se ele deu um desconto de 20% para voltar ao preço normal, não é reajuste de 20%. Isso aqui é muito coerente, muito recorrente em concursos públicos. Então, já posso de cara eliminar essa alternativa. Com certeza vai ser um reajuste maior. Então, vejam, vamos chamar de X o preço do produto. Aqui também um detalhe. Se vocês quiserem chamar o valor desse calçado de um valor fictício, por exemplo, R$ 100, sem problema nenhum, correto? Fica inclusive mais fácil de entender. Vejam, se o desconto em porcentagem foi de 20%, o produto vai custar o quê? 80% de X. Isso aqui significa o quê? Retornar ao 100% significa que esse 80% de X tem que ser igual ao 100%. Ou seja, 80% de X tem que ser igual a 100% de X. Isso aqui vai dar X 100 dividido por 80. Como aqui é porcentagem, já tirei o símbolo de porcentagem. Dividindo isso aqui, vai dar um número na forma decimal. X vai ser o preço atualizado, será 1,25. Conclusão, esse 1 que aparece inteiro é o 100%. Então, 1,25 significa que ele deve dar um reajuste de quanto? De 0,25. Ou seja, 0,25 representa o quê? 25%. Ou seja, se o produto teve um desconto de 20%, para retornar ao preço antigo, ele deve reajustar em 25%. Alternativa letra B. Questão recorrente em concursos públicos. Não podemos errar. Correto? Vamos lá. Banca SH Dias, consultoria e assessoria. Quanto é 5% de 245,25? É uma questão simples, só que tem muitas casas decimais no resultado. Então vejam, basta fazer o que nós estamos fazendo sempre. Transformar isso aqui em número decimal ou em fração 5 sobre 100 e multiplicar. Então, o que significa? 5% de 245,25, que pode ser até reais, vai ser 0,05, porque 5% é 5 sobre 100. 5 sobre 100 é 0,05. Multiplicado por 245,25 dá 12,2625. Estranho, deu menor, né? Lógico. Estamos calculando aqui uma parte do 100%. Alternativa letra B. Questão 7. Um aparelho celular sofreu um aumento de 20% em janeiro, 30% em fevereiro de 2023. Quanto foi o aumento nesses 2 meses? Cuidado, pessoal. Questão muito recorrente em concursos públicos. Aumento sobre aumento não é somar os dois índices. Então, 20% de aumento, 30% de aumento, não é 50%. Portanto, elimina. Correto? Faz o cálculo. Não tem o valor do aparelho? Inventa. Ou então chama de X. Correto? Como ele teve 2 aumentos sucessivos, presta atenção. Vocês podem fazer o cálculo uma única vez. Primeiro aumento, 20%. Então, o aparelho custa quanto?
1,x, 1,20 de x, 120% de x. Teve um segundo aumento em cima daquele primeiro, então vai ser o quê? 1,30, 130% de x. Então, o que vai ficar? Faz o cálculo uma vez só. 1,20 vezes 1,30x. Isso aqui vai dar. Multiplicando isso aqui dá 1,56x. Esse 1 é 100% do aparelho, que custava antes dos dois aumentos. Esse 0,56 significa o aumento. Então, aumento de 0,56. O que é 0,56? 56%. Alternativa à letra D. Pessoal, cuidado. Agora, se for aumento e desconto, vocês façam sempre separado, como nós fizemos na questão anterior, correto? Se for aumento sucessivo, desconto sucessivo, faz um cálculo só, tá certo? Questão número 8. Ricardo aplicou um capital de R$3.000 por 8 meses a uma taxa de 2% ao mês. Calcule o regimento juros simples dessa aplicação. Novamente, uma questão da banca SH Dias, adaptada, onde está bem claro o juros simples que deve ser utilizado. O tempo está em meses e a taxa está em meses, portanto, sem problema nenhum. Capitalização simples. Pessoal, não esquece o que é capitalização simples e o que é capitalização composta. O que é juros da capitalização simples? Montante aqui, por exemplo, basta calcular os juros e somar com o montante. Então, vejam, capital, R$3.000. Taxa, 2% ao mês. 8 meses. Então, vejam, o que vai ser os juros? R$3.000 vezes 2% vezes 8. O que é 2%? Como tem os zeros aqui e vai multiplicar, vocês utilizem isso aqui em fração, correto? Não precisa colocar 0,02, fica mais trabalhoso. Vocês só fazem isso quando não tem zeros para multiplicar. Então, aqui vai ficar assim, R$3.000, 2%, 2 centésimos, 2 sobre 100, vezes 8. Corta 2 zeros aqui, 2 zeros, ficou quem? 30 vezes 2 vezes 8. Multiplicando dá R$480, alternativa à letra A. Pessoal, muita atenção. Questões de capitalização simples, capitalização composta. Não podem errar. Questão número 9. Instituto Mais. Em uma escola localizada no município de Santana de Parnaíba, 120 alunos fizeram a prova final. 15% foram reprovados. A quantidade de alunos que foram aprovados é. Questão recorrente em concursos públicos. Eles colocam um dado e perguntam outro. Sempre é o complementar do 100, correto? Ele tem como dados alunos que fizeram a prova e foram reprovados. E pergunta os aprovados. Algumas vezes fala assim, aluno do sexo feminino e calcula aluno do sexo masculino. Então, vocês têm que tomar muito cuidado. Vejam, como foram reprovados em porcentagem 15%, quantos foram aprovados em porcentagem? 100% menos 15% dá 85%. Então, vamos calcular direto os aprovados. 85% de quem? Dos 120. O que é 85% de 120? É multiplicar. Como não tem zero, só tem um zero aqui, eu vou escrever isso aqui na forma decimal. De novo, o que é 85%? Desculpa, hoje é sábado. 0,85 vezes 120. Multiplicando isso aqui, dá exatamente 102 alunos que foram aprovados. Vocês podem fazer direto, de outra forma? Fazem. Calcula os reprovados, depois subtrai. Podem utilizar a regra de 3 simples? Também podem, sem problema nenhum. E eu evito utilizar regra de 3 simples e problema de porcentagem, a não ser que o exercício seja um pouquinho mais complexo, correto? Alternativa à letra
Vamos lá. Questão número 10. Luísa deseja comprar um tênis cujo preço anunciado é de R$ 500. No pagamento à vista, era concedido um desconto de 15%. Assinale a alternativa que apresenta o valor que Luísa pagou à vista pelo tênis. Então, vejam, cuidado. Nós temos aqui o preço de 15%, tem um desconto de 15%. Como ela vai pagar à vista, tem um desconto de 15%. A mesma questão anterior do Instituto Mais. Estão vendo o tipo de questão? Ele quer saber quanto que pagou. Então, vamos fazer o seguinte, da mesma forma. Como ela tem um desconto de 15%, pergunto, quanto que ela vai pagar em porcentagem? 100% menos os 15%. Então, ela vai pagar 85% de R$ 500, correto? Não precisa calcular o desconto de 15%, depois fazer uma outra subtração, correto? Então, observe, da mesma banca. Então, o que é 85%? Agora sim, ó, como 85% eu vou multiplicar por 500 e tem zeros aqui, eu vou transformar isso aqui em fração. Por quê? Corta 2 zeros, 85 vezes 5. 85 vezes 5 dá quanto? R$ 425. Alternativa letra B. Tranquilo. Muito cuidado com essas questões, correto? Questão número 11. Maria fez um financiamento de R$ 50.000 para pagamento em 3 semestres. Em 3 semestres, aqui é com uma taxa mensal de 10% ao semestre. Desculpa, que eu digitei errado. 10% tira esse aqui. Então, vamos lá. Isso aqui não tem. Vamos cortar isso aqui. Então, isso aqui não tem, isso aqui mensal. Taxa de 10% ao semestre, concordam? Voltando. Vai pagar em 3 semestres a uma taxa de 10% ao semestre. Qual o montante que Marta pagou ao final do financiamento, sabendo que a financiadora utilizou a capitalização composta? Novamente apareceu aqui capitalização composta. Observe. Tempo, 3 semestres, tranquilo. Se fosse 10 semestres, teria que ter o valor da potência elevado a 10. Então, vejam. Capitalização composta. Montante, capital vezes a taxa vezes o tempo. Capital, 50.000. Taxa, 10% ao semestre. 0,1. Tempo, 3 semestres. Está coerente aqui? Está. Tempo, taxa na mesma unidade. Se é dias, se é mensal, se é semestral, se é anual. Joga direto na fórmula. R$50.000 multiplicado por 1 mais 0,1 elevado ao cubo. 1 mais 0,1 dá 1,1 elevado ao cubo. 1,1 elevado ao cubo. Multiplica 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 3 vezes. Dá exatamente 1,331. Decora esse aqui. Se fosse elevado ao quadrado, dá 1,21. Se for elevado ao cubo, dá 1,331. É fácil. Multiplicado por 50.000, dá 66.550 após os 3 semestres. Alternativa letra A. De novo, questões de juros simples, juros compostos, com certeza nos concursos dessas bancas estão sendo cobrados constantemente. Questão 12. Luiz foi a uma loja de roupas e na entrada havia um anúncio informando que toda a loja tinha 5% de desconto nas compras à vista. Luiz encontrou uma camisa que tinha um desconto de 10% sobre o preço original. Considerando que o preço original da camisa era de R$80,
que a loja aceita descontos consecutivos e que Luiz pagou à vista, o preço final que ele pagou foi de. Então, veja, eu tenho as alternativas aqui. Bom, é uma questão da banca IBAD. É um texto grande, mas é bem simples. Aqui está dizendo que os descontos serão consecutivos, ou seja, dá um desconto de 10%, em cima disso dá um desconto de 5%. Não façam a besteira de calcular 15% direto, porque aqui são descontos em cima de desconto, descontos consecutivos. Então, vejam, vamos fazer separado. Um desconto de 2 consecutivo vai ser, primeiro desconto, quanto que custou? 90% de 80%. Então, se ele tivesse somente o desconto de 10%, ele pagaria R$ 72. Como ele teve um outro desconto, vai ser menor. Observa aqui, menor. Então, vai ser o segundo desconto de 5%. Em cima de quem? 72. Como vai dar um desconto em cima disso aqui, isso aqui torna-se o 100%. Desconta de 5, dá 95%. 95% o que é? 0,95 desse valor aqui. Multiplicando, R$ 68,40. Alternativa a letra E. Então, estas são as 12 questões de porcentagem, capitalização simples, capitalização composta, para uma revisão das bancas que nós citamos na tela inicial. Gostaram? Então não esqueçam, façam sua inscrição no canal. Ative o sininho, assim receberão as notificações das demais videoaulas para concursos citados anteriormente. Se você gostou, dá aquele famoso like, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E vocês que estão estudando para concursos públicos dessas bancas, ativem, ou melhor, cliquem na playlist Matemática Básica. O link está na descrição desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e bom final de semana para todos.